Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à aula número 2 do nosso estudo de biologia molecular, da disciplina de biologia molecular. Essa aula é sobre ácidos nucleicos, o código da vida, destinada ao estudante de graduação da área de biomedicina. Aqui quem fala é o professor Victor Augusto. É um prazer tremendo estar com você. Lembrando que essa é uma aula de revisão, ela é revisional, né? As aulas gravadas dessa forma, onde eu ponho aqui no canal. Se você quer ter detalhamento, quer ter uma boa discussão, um bom bate-papo, é fundamental que você participe das aulas, né, presencialmente, né, participe das aulas de modo regular, tá bom? Mas, mesmo assim, às vezes a gente tem dúvida, né? Às vezes a gente gostaria de compreender um pouquinho mais, gostaria de repetir a experiência, então tá aí a oportunidade, uma revisão, né, baseada exatamente naquilo que você vivencia em sala de aula. Assim você tem a chance dupla de aprender, né? O que é muito importante. Você deve compreender tudo isso daqui que a gente ensina de modo bastante aprofundado. E como é que essa aula está organizada hoje? Inicialmente a gente tem a introdução ao estudo do ácido nucleico, né, pessoal? Que são moléculas fundamentais. Posteriormente eu vou falar sobre os nucleotídeos, que são os monômeros que formam esses ácidos nucleicos. Aí eu vou entrar em DNA, né? Eu vou detalhar DNA, onde eu vou falar da sua estrutura, complementaridade e universalidade. Falo da composição química, né? Daí eu detalho um pouquinho as histonas, que são proteínas muito importantes no empacotamento, as proteínas não histônicas, principalmente a DNA polimerase, a gente comenta um pouquinho. Na próxima aula, aula número 3, a gente detalha muito sobre essas proteínas não histônicas, né? Fala um pouquinho do cromossomo em metáfase, né? O cromossomo metafásico ali, onde a gente tem ele bem evidente, bastante nítido. Depois eu verifico um pouquinho a molécula de RNA, porque na aula 4, aula 5, a gente detalha muito RNA, fala bastante de transcrição, tradução, fala bastante de RNA, né? Fala da estrutura hoje, dos tipos de RNA de uma maneira mais generalista. Tem alguns casos clínicos e comentários, né, sobre as relações práticas aí do biomédico, algumas recomendações que elas vão poder te auxiliar e a gente programa a próxima aula. Sempre, sempre, sempre que tiver alguma dúvida, por favor, me escreva, entre em contato. Para mim é muito importante o seu contato. Eu aprecio que a gente converse, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, fique à vontade para me escrever sempre que precisar. No que diz respeito, então, a uma introdução aos ácidos nucleicos, ao estudo dos ácidos nucleicos, né, você deve levar em consideração que eles são os códigos, né, ou ele é o código, melhor dizendo, né, genético dos seres vivos. E ele é constituído, então, por substâncias orgânicas, né, que apresentam principalmente um caráter ácido. Então você vai, quando estiver utilizando alguns corantes, que eles têm como propriedade corar substâncias que têm caráter, né, ácido, o DNA, o RNA, ele vai estar marcado. O DNA muito mais facilmente, porque é uma molécula muito mais volumosa, vamos dizer assim, né? Além disso, né, o código genético ele é constituído por estruturas muito pequeninas, né, que são esses monômeros chamados de nucleotídeos, né? Por isso que você vai ter, então, essa denominação, tá bom? De ácidos nucleicos, exatamente por conta dessa constituição do ácido nucleico, né, que é feita por nucleotídeos. Os ácidos nucleicos eles têm funções essenciais de controle dos processos vitais, né, no interior de todos os organismos. Isso inclui então desde as esponjas, né, até o ser humano. Você vai ter aí a presença de DNA passando por todos os seres que possuem então célula. A inerente à necessidade, por exemplo, da vida é a presença da célula, né? Então você vai ter desde os procariotos, esponjas, passando pelos quinidários, chegando, por exemplo, às aves, até chegar aos seres humanos. Então, na escala zoológica, você tem a presença então de ácidos nucleicos frequente, tá bom? Eles são essenciais, por quê, professor? Porque eles contêm as informações para a síntese de proteínas, né? E essas proteínas elas vão ser justamente as moléculas efetuadoras de muitas atividades. Por isso que eles são tão importantes, né? Basicamente, eles são um livro que armazena as informações para que você possa fazer várias outras atividades, né? Isso é muito importante de ser compreendido. Os ácidos nucleicos, né, tal como o código genético que eles são, eles contêm informações para determinar as características de um indivíduo,
tanto fatores físicos quanto fatores psicológicos, né? Isso é um ponto muito importante. Então, as características de um indivíduo, a cor do cabelo, a cor da pele, né? A altura, e muitas vezes o modo como ele se comporta diante de uma determinada situação, e esse é um ponto bastante interessante da nossa discussão, porque você vai ter fatores epigenéticos, né, fatores ambientais que podem modular ali a expressão de genes, né, tem relação bastante interessante com ácidos nucleicos, tá bom, pessoal? Aqui eu trago um exemplo de estudo, né, onde você tem a interação do código genético com o comportamento de uma pessoa, né? Então, nesse estudo aqui, verificou, por exemplo, que há uma tendência muito interessante entre a psicopatia e a expressão de determinadas proteínas, né, em determinadas regiões do cérebro de pessoas. O que acontece, professor? Se você tem a expressão de proteínas, você tem inerentemente atividade de ácidos nucleicos, pois eles armazenam as informações, exatamente, eles armazenam as informações para a síntese, né, de determinadas proteínas, tá bom? Então é um ponto muito importante. O segredo da vida, né, ele foi descoberto, então, pelo cientista James Watson e Francis Crick, né, no ano de 1953. E que é o segredo da vida, professor? Como assim? Eles descobriram alguma substância, alguma droga fantástica? Não, pelo contrário, eles compreenderam a estrutura do DNA, né? Eles compreenderam como o DNA ele era formado, né? E é legal você compreender que eles eram bastante jovens, né? Eles eram muito jovens, olha eles aí na imagem, né? E posteriormente, 10 anos depois, eles ganharam o prêmio Nobel junto com mais um pesquisador a respeito aí, que auxiliou bastante na identificação da estrutura desses ácidos, né? Nucleicos, mas eles principalmente descobriram a estrutura do DNA, pessoal. O ácido nucleico, então, de modo geral, eles são constituídos por nucleotídeos, né, que são monômeros, né, que formam tanto o DNA quanto o RNA. E você vai compreender esses nucleotídeos como os blocos formadores ou as peças que formam o DNA e o RNA. Então, se você, por exemplo, mora numa casa, mora num prédio, para construir esse prédio e essa casa foi necessário tijolos, foram necessários blocos. Da mesma forma, para construir o DNA, o RNA, é necessário os nucleotídeos, tá bom? E eles são constituídos, né, por sua vez, então os nucleotídeos eles são formados, né, por um grupo fosfato, a gente consegue ampliar aqui para você ver, ó, por um grupo fosfato, por uma pentose, né, que é um monossacarídeo com 5 açúcares, né? Ou melhor, é um monossacarídeo com 5 carbonos, é um açúcar com 5 carbonos, né? E você vai ter a ribose para o RNA e a desoxirribose para o DNA, então você tem uma variação desse açúcar aí conforme o ácido nucleico que você está estudando. A aula de hoje a gente foca um pouco mais na estrutura do DNA, então a gente acaba concentrando aí na desoxirribose, tá bom, pessoal? E uma base nitrogenada, né? Que pode ser a adenina, a guanina, a citosina e a timina. E no caso do RNA, a timina ela é alterada pela uracila. Percebe então, né, que as bases nitrogenadas elas são também abreviadas aí, ó, a adenina como A, né, a guanina como G, a timina como T, no caso da uracila seria U, né, e a citosina como C. A adenina ela é uma base nitrogenada purina, tá, pessoal? Assim como a guanina. Já a timina e a citosina elas são pirimidinas. E é bastante interessante você compreender que a adenina ela vai parear diretamente, né? Ela vai estar complementar ali diretamente com a timina. E a guanina vai estar diretamente complementar à citosina. E é bem importante você compreender, caso uma adenina não esteja pareada adequadamente com a timina e esteja pareada com qualquer outra base nitrogenada, você vai ter uma troca de base ali. E isso é potencialmente perigoso, como a gente vai estudar mais à frente em mutações. Então, né, você vai ter sempre, né, esse pareamento, eu acabei antecipando no próximo slide que eu ia comentar nesse, ó, observem aqui, por favor, você vai ter sempre, então, um pareamento, né, de adenina com timina, né, isso acontece por meio de pontes de hidrogênio, tá, pessoal, e de guanina com citosina, que também acontece por meio de pontes de hidrogênio. E aí você tem a formação da molécula de DNA. É bacana você pensar que a molécula de DNA ela se assemelha com uma certa escada, né? Onde você tem as bases nitrogenadas formando os degraus, né, dessa escada, enquanto que os corrimões são formados pela pentose, né, e também pelo grupo fosfato.
né? Aqui você percebe com uma certa atenção, né, com uma certa acuidade visual, você consegue identificar que a adenina ela está pareando com a timina, ali ela é complementar para formar, e a citosina complementa-se com a guanina, né? E caso a gente inverta exatamente a adenina, ela se pareie com a guanina, por exemplo, né, acaba invertendo, você tem uma condição ali potencialmente perigosa para o desenvolvimento de algumas condições clínicas ali que a gente vai estudar mais adiante, tá? Então, neste momento, é importante você compreender que a adenina ela vai parear com a timina, a guanina ela pareia com a citosina, tanto a adenina quanto a timina, né? Então vamos lá, tanto a adenina quanto a timina elas são formadas de condições diferentes, pois a adenina ela é uma purina, né? E a timina ela é uma pirimidina. Assim como a guanina e a citosina, elas também são formadas de condições diferentes. A guanina ela é uma purina também, né? E a citosina é uma pirimidina. De uma perspectiva de estrutura, então, né, o DNA, então chamado então de ácido desoxirribonucleico, justamente por conta do açúcar que o forma, né, como a gente comentou, ele apresenta uma estrutura constituída então por dois longos filamentos de nucleotídeos, né, que eles vão se ligar ali, como eu mostrei para você. As bases nitrogenadas elas se ligam de forma ali por meio de pontos de hidrogênio, constituindo assim essa dupla hélice, ó, bastante típica e bastante característica, tá bom? Essas duas cadeias elas são antiparalelas, né, e elas se enrolam nesse eixo imaginário, como você vai perceber, como se fosse uma escada em espiral, tá? E você vai perceber que o grupo fosfato e a pentose elas formam um corrimão, né, e a base nitrogenada forma um degrau. Então nesse slide está explicando aí em anotação para você conseguir copiar posteriormente o que eu comentei no slide passado. A estrutura do DNA, então, ainda, né, você vai identificar também que o pareamento de bases é um aspecto muito importante, como eu estava mencionando, né? Pois, caso você inverta alguma base nitrogenada, você poderá ocasionar em mutações muito severas, né, a longo prazo, caso durante a replicação do DNA não seja adequado, isso daí pela DNA polimerase, né? E essa situação de pareamento de bases é dita de complementariedade, porque uma base é complementar à outra, tá bom? Então, deste modo, né, você vai ter que ter o mesmo número de bases púricas para o número de bases pirimidicas, né? E essas bases púricas e pirimídicas, você vai ter um somatório igual, né? Então, o número que você tem de adenina, você também tem o número de guanina. Da mesma forma que você tem o número de citosina, você também terá de timina. Então, você consegue compreender, né, que o somatório de adenina é igual ao de timina, da mesma forma que o somatório de guanina é igual ao de citosina, tá bom, pessoal? É uma condição imperativa, né, essa característica, né, das bases serem complementares para que haja uma correta replicação, pois se não for uma situação imperativa, ou seja, se as bases não estiverem complementares, houver mais adenina do que timina, por exemplo, lembrando sempre, a adenina ela é complementar à timina, tá? Se houver mais uma do que outra, você vai ter dificuldades de replicar aquela molécula de DNA. E caso ela seja replicada ainda assim, você vai estabelecer um erro ali, tá? E esse erro progressivamente ocasionará, muito provavelmente, alguma doença nessa pessoa, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né, onde você tem a excisão de bases aberrantes, ou seja, elas são removidas de modo inadequado, né? E o desenvolvimento de algumas doenças, por exemplo, o Alzheimer, né? Então, quando você tem a excisão de bases aberrantes, elas estão posicionadas de uma maneira inadequada, você pode gerar danos ao DNA. E progressivamente esses danos no DNA, eles implicam em doenças degenerativas, né? Na aula, a gente detalha muito mais esses estudos, haja vista que a gente tem um tempo um pouco mais amplo do que o tempo da revisão, tá? Mas vale a pena você conferir posteriormente. Ainda falando da estrutura do DNA, né, pessoal? Então ele é um código, né, formado aí por monômeros, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos, então, eles são constituídos por um grupo fosfato, um açúcar, que é uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose, né? E uma base nitrogenada, né? Que vai se parear com uma outra base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser adenina, timina, guanina e citosina, tá bom? É válido você saber, então, que o DNA ele contém, né, as informações
para as características dos seres vivos, né? E ele é considerado um código universal, pois a composição química é a mesma para todos os seres vivos. Então você tem a mesma composição química do DNA, tanto nos cetáceos, por exemplo, nessa baleia que a gente mostra aí, quanto nos seres humanos, né? É a mesma composição química. O que vai diferenciar é a quantidade de genes e a posição das moléculas, né? Ou seja, a posição dos nucleotídeos, né? Isso é o que diferencia, pois também vai influenciar, né, como acontece a síntese das proteínas daqueles animais. De uma perspectiva, então, de composição química do DNA, você vai perceber que fazem parte da composição química do DNA, além dos nucleotídeos que eu já descrevi aí bastante para vocês, né? Umas proteínas chamadas de histonas, né? E também proteínas chamadas de não histônicas. As histonas, elas são proteínas básicas, né? Localizadas nos núcleos dessas células, né? Principalmente, ó, esse é um ponto que você deve grifar, apenas células eucariotas possuem proteínas histônicas, tá, pessoal? Ou seja, apenas células eucariotas possuem histonas, né? Isso é um ponto bem importante. São componentes essenciais da estrutura da cromatina, né? Pois você vai ter aí uma participação dessas proteínas como repressoras, né? E também ativadoras da transcrição do DNA, tá bom? As proteínas não histônicas, por sua vez, elas estão envolvidas no processo de replicação do DNA e da cópia de fragmentos, né, para a produção da proteína. Esses fragmentos, quando a gente diz, então, a cópia de genes para a produção do RNA, que vocês vão aprender mais para frente. Aqui a gente está vendo, por exemplo, né, o DNA enrolado em um octâmero de histonas, né? É muito bacana você perceber como essas proteínas elas são importantes na compactação da molécula de DNA. Então existem 5 classes de histonas, né, pessoal? H1, H2A, H2B, H3 e H4, né? Você vai perceber que existem essas classes devido à presença em quantidade, né, variada do aminoácido lisina e arginina nessas proteínas, tá bom? A principal função das histonas, que é atuar em conjunto, é contribuir justamente para a compactação do DNA, né? Sendo que a interação entre o DNA e as histonas é nomeada de cromatina, ou seja, a cromatina ela é formada então a partir da interação do DNA, do ácido desoxirribonucleico, e das histonas, beleza? Isso também é um ponto bem importante e bem relevante de você levar em consideração. Perceba, né, que aqui nesse início da imagem a gente tem a dupla hélice de DNA que, conforme ele vai sendo compactado pela presença das histonas, vai reduzindo cada vez mais o seu tamanho até chegar no minúsculo, né, diminuto bastante pequeno cromossomo. Agora, as proteínas não histônicas, né, elas estão principalmente envolvidas aí no processo de replicação, ou seja, a duplicação do DNA e também no processo da transcrição do DNA, que é imediatamente correlacionado aí, eu quero que você deixe isso bem fresco na sua memória, com o processo da produção da molécula de RNA, tá bom? E essas proteínas não histônicas, elas são a DNA polimerase, a helicase, a DNA ligase e a topoisomerase. Todas essas, na próxima aula, aula 3, a gente detalha muito, viu? Porque a gente fala de replicação, duplicação da molécula de DNA. Aqui você consegue perceber, né? Por exemplo, a DNA ligase, ela tem uma função muito importante de ir conectando fragmentos de nucleotídeos na fita que é formada contrária, né, ao longo do processo de replicação do DNA. Esses fragmentos aqui de nucleotídeos são também chamados de fragmentos de Okazaki. A DNA polimerase, que aqui está como ADN polimerase, né, ela tem a função muito importante de copiar a molécula, né? Justamente, ela vai copiando, ela vai unindo nucleotídeos e vai formando uma nova fita, né, complementar. E ela também tem uma função bacana, viu, pessoal, de identificar possíveis erros de par e de base, tá? Isso é também uma função bem bacana. A helicase, ela rompe as pontes de hidrogênio entre as pares de base, expondo assim uma forquilha de replicação para que a DNA polimerase possa fazer a sua atividade. E a topoisomerase, ela distorce o DNA, né? Ele está torcido, ela distorce o DNA, então, para que seja possível aí o processo de replicação.
Bem bacana, uma proteína vai auxiliando no trabalho da outra. De uma perspectiva de organização hierárquica do DNA, né, você vai perceber que o DNA ele pode ser organizado quando você vai observar ele em relação com as histonas, né, em interação com as histonas, sobre duas formas de cromatina. Né? Então, sobre duas condições, a cromatina ela pode se apresentar para você conforme a relação do DNA com as histonas. Né? Normalmente você vai perceber essa relação em núcleos interfásicos, tá, pessoal? O que é a intérfase, professor? É um momento do ciclo celular, né? É um momento bem interessante do ciclo celular, onde você tem bastante atividade metabólica, tá? A cromatina ela pode estar organizada como eucromatina, onde você vai ter uma interação com as histonas um pouco reduzida, né? Onde facilita bastante a transcrição de genes, tá bom? E heterocromatina, onde você tem uma interação com as histonas muito grande e é muito complexa a transcrição de genes. Aqui nessa imagem você percebe, né? Os pontos mais escuros são pontos de DNA muito relacionados às histonas, onde você tem aí a presença da heterocromatina, né? E a eucromatina, então, é o ponto mais claro. Esse ponto central é o nucleolo, tá, pessoal? Rico em RNA ribossomal. A eucromatina é o mais clarinho, aí, ó, como você pode perceber. Aí, as histonas e o DNA, eles não estão muito relacionados, então facilita bastante a transcrição dos genes aí localizados, tá bom? O DNA ele também pode se apresentar altamente compactado, né, principalmente em núcleos metafásicos, que acontece exatamente durante a metáfase, né, da divisão celular, que você vai identificar a presença dos cromossomos. A molécula de RNA é outra molécula, né, de ácido nucleico, muito importante também, só que a gente aprofunda ele muito mais nas aulas 5 e 6 da nossa disciplina, né? Mas aqui vai uma introdução para você já ir sabendo mais ou menos o que é. Trata-se então de uma molécula constituída principalmente aí, né, de uma característica de ser uma fita simples. Ela também é formada por nucleotídeos. Lembra, né? Os nucleotídeos eles contêm um grupo fosfato, né? Nesse caso aqui, a pentose, ela é uma ribose, não é uma desoxirribose, né? E uma base nitrogenada, tá bom? Entretanto, é uma molécula de fita simples. O que é uma molécula de fita simples, professor? Já já vocês vão ver essa diferença, tá bom? Para que serve o DNA? Né? Ele serve para muitas funções, né? Mas você pode classificá-los em três tipos: RNA mensageiro, né? Que tem uma função de levar, carregar uma mensagem. Essa mensagem é essencial, porque ali vai estar a escrita de uma proteína, né? Tá o código de uma proteína específica, né? O RNA transportador, que tem a função de transportar o aminoácido para formar essa nova proteína que o RNA mensageiro carrega o código, e o RNA ribossomal, que vai auxiliar na formação do ribossomo, né? Da subunidade maior e menor dos ribossomos, que também é algo essencial na via biosintética secretora, tá? Que a gente também estuda nessa aula 5 e 6. Aí então está um exemplo de fita simples. O DNA ele é fita dupla, ó. Perceba. Uma fita é complementar à outra. Agora o RNA ele é apenas uma fita. Por isso que a gente diz fita simples. Perceba então que você pode ter três tipos aí de RNA mais gerais, tá, pessoal? Você também tem microRNAs, que é um tema muito bacana, muito importante, que na aula 5 e 6 eu detalho, porque os micros RNAs, eles podem acabar desenvolvendo algumas doenças, porque eles bloqueiam a síntese de várias proteínas, haja vista que eles bloqueiam exatamente o RNA mensageiro, mas isso eu comento na aula 5 e 6. Então, a partir da molécula de DNA, você pode ter o surgimento do RNA mensageiro, que tem uma função aí de levar informação, o RNA transportador, que está associado aos aminoácidos, e o RNA ribossomal, que vai formar aí os ribossomos. Bacana! Você vai perceber, então, essa aqui é a imagem do dogma central da biologia molecular, né? Que é o processo no qual você tem o DNA, e a partir dessa molécula de DNA você tem uma porção que é transcrita, formando então uma molécula mais simples, que é o RNA. E esse RNA ele vai ser traduzido, né, por meio de uma interação com o RNA tradutor e também com os RNAs ribossomais, formando o ribossomo, como a gente vai aprender mais adiante, para formar proteínas. Esse processo, né, esse dogma, então,
ele é algo extremamente importante, que foi a partir desse dogma que vários estudos se desenvolveram e a partir daí a gente começou a compreender muito melhor os aspectos moleculares, né, dos organismos eucariotos, tá bom, pessoal? E começou em procariotos e posteriormente foi para eucariotos. Aqui tem uma molécula de RNA transportador. E embaixo ali você vê um RNA mensageiro, né? O RNA transportador, numa extremidade dele, você tem um anticódon que vai estar pareando ali com o códon do RNA mensageiro. E na outra extremidade tem um aminoácido ligado que é complementar exatamente ao anticódon desse RNA transportador. E o que vai acontecer? A partir dessa interação, você vai ter a formação de uma cadeia polipeptídica. Mas não se preocupe, isso vai ser detalhado nas aulas 5 e 6. A gente está na aula 2 ainda, lembrando. Alguns casos clínicos aí, né, que a gente pode correlacionar. Então, você vai perceber, olha, esses aqui são muito interessantes, viu? Ainda mais para você que quer seguir na área de perito, tá? Então, esses aqui são bem legais, eu acho que vale a pena aí a atenção. Você vai perceber que devido à combinação única do arranjo do DNA, então, né, para cada indivíduo possui de fato uma combinação única, né, de organização dos nucleotídeos do DNA, tá bom, pessoal? Você vai ter então as características bem específicas de fenótipo, né, de um indivíduo. Né? Então, vários testes são desenvolvidos, né, testes de DNA, para identificar exatamente essas características específicas de uma pessoa, haja vista que a organização dos nucleotídeos de DNA de uma pessoa é apenas dela, né, é bem exclusivo. E isso foi muito importante, principalmente no que diz respeito, né, à perícia criminal, aos avanços da criminalística. Por quê? Várias pessoas, principalmente negros, né, algumas pessoas aí que de uma perspectiva regional elas podem sofrer preconceitos, né? Elas acabam sendo indiciadas, incriminadas por crimes que não cometeram muitas vezes. E após os testes de DNA, muitos casos eles foram aí solucionados e identificou-se que de fato aquela pessoa que estava presa, ela não deveria estar, porque não era o DNA dela que estava na cena do crime. Isso daqui eu vou detalhar muito mais para você na aula presencial, né, na aula aí que a gente tem regularmente. Mas já está aí também mais uma informação bacana que complementa o nosso estudo de hoje. Algumas recomendações que podem te ajudar a estudar um pouco mais, né? Alguns vídeos aí, tá? E um livro muito bom que eu recomendo a leitura também. Na próxima aula, então a gente vai ter a introdução da replicação do DNA, aula número 4, né? E o processo aí de divisão de células eucariotas e procariotas, tá bom? Eu agradeço a sua companhia, eu agradeço a sua atenção. Foi um grande prazer estar com você nesta revisão. Eu espero encontrá-lo nas aulas regulares. Até lá, forte abraço.